O todo é maior que a soma das partes. Uma das maneiras de você buscar a essência da sua própria vida e dignidade humana é um trabalho digno e correto. Para isso, eu estou aqui hoje para mostrar para você como o cooperativismo une isso e trabalha em termos de dignidade da sua condição humana. Esse é o conceito que a gente vai passar nesses vídeos. Eu sou o Pedro Renato. Estou aqui para passar os grandes pontos do cooperativismo na essência do trabalho do ser humano. O mundo vem colocando alguns desafios que, para você conseguir transpassar esses desafios e melhorar a vida de todos, é em cima da educação, em cima do conhecimento e do trabalho digno. Ao mesmo tempo, para que você consiga ter essas condições, você tem que formar essas pessoas que estão com você e, ao mesmo tempo, você também. Então, eu lembro sempre do ser, fazer e ter. Na vida você tem que aprender a ser, para depois fazer, para depois ter. Em alguns momentos da nossa história, da nossa vida, existem pessoas que querem ter sem fazer nada, sem ser coisa nenhuma. Esse é o grande ponto do caminho do erro estratégico da própria vida. E que vai dar uma escada, que vai criar uma escada que vai dar para uma parede. Não tem como dar certo se você quiser ter sem fazer nada, sem ser coisa nenhuma. O conceito do ser, fazer e ter é trabalhar as pessoas na essência do que elas gostam de fazer. Achar o caminho para essas pessoas que elas são competentes. Porque não tem ninguém nesse plano que veio para passear, veio por uma missão. E todos nós temos pontos fortes que viemos para desenvolver nesse nosso momento, dessa amplitude de vida fantástica que Deus nos deu como presente. E esses presentes, um deles é exatamente a preparo para você contribuir para a sociedade. Eu gosto muito da frase que diz assim, que a primeira pergunta que você tem que fazer, que Peter Drucker, o pai da gestão, falava sobre isso, a primeira pergunta é: qual a minha contribuição? E a segunda pergunta é: qual a minha contribuição para que você dê menos da sua? Esse conceito da contribuição vem exatamente daquilo que você é competente. E como achar essa competência dentro de você e ajudar as outras pessoas que vão estar com você nessa jornada a encontrar esse potencial dentro delas. Um conceito é a educação. E a educação, ela vem de acordo não só na parte teórica, mas na parte prática também. E como funciona essa parte prática? Viver com pessoas que têm inteligência emocional, que sabem conduzir você à melhoria contínua. Esse é o conceito da nossa história, da nossa vida. E como que você pode fazer isso? Vivendo uma plenitude do conhecimento. O que seria isso? Eu vejo dessa forma em termos do cooperativismo. O cooperativismo ele une exatamente o conceito da integridade humana, do conceito de todos juntos por um ideal e por uma missão. Esse é um ponto crucial em qualquer situação de administração, de gestão do nosso futuro. A humanidade vai caminhando para isso. Eu vejo como a única situação em que você vai conseguir completar e fazer com que as pessoas se envolvam na cooperação por um ideal comum é exatamente no momento de, até a palavra já diz, o cooperativismo é a contribuição um para o outro. Um em termos do outro para conhecer mais a si próprio. E nessa interação, você acaba criando ambientes em que todos aprendem juntos. Porque quando você tem um grupo aprendendo, a gente vê muito isso na medicina, é muito mais simples para você aprender. Porque quando você está com dificuldade em algo, vem sempre alguém para te ensinar alguma coisa mais inteligente, um jeito melhor de fazer aquilo. É impressionante isso e tem tudo a ver com a interação humana, com a interação do dia a dia. A inteligência, segundo os grandes analistas da vida aí, a inteligência ela é quaternária, inteligência física, inteligência espiritual, a inteligência emocional e a inteligência mental. A inteligência mental é da escola, do aprender a raciocinar e lida com o nosso cérebro, vamos dizer assim, mais anão, que é o pensamento lógico. A inteligência física é como vai ficar saudável até o último dia da sua vida e o dia que você vai passar para desse plano para um outro plano da vontade divina. E aí você tem que manter seu corpo muito bem regrado, porque é o grande ponto seu aqui nessa encarnação e nesse momento de vida, né? Ao mesmo tempo, a inteligência espiritual é qual o legado que você vai deixar aqui? O que você vai deixar de melhor para esse mundo? A sua participação aqui envolveu o quê? Fez o quê? Criou que situação?
E a inteligência emocional tem uma relação direta com aprender a amar mesmo, né? A inteligência emocional, ela é desenvolvida através da interação humana. Não tem como você aprender a inteligência emocional sozinho. Isso é fato. E ao mesmo tempo tem até uma historinha dos professores pelicanos, né? Que existiam os pelicanos na região oeste dos Estados Unidos e que eles começaram a comer as sobras dos peixinhos lá e aí eles pararam de pescar. E nesse tempo que eles pararam de pescar, passaram 2, 3 gerações e já não pescavam mais. E essa fábrica saiu de lá, dessa região, e foi para outra região. E eles começaram a passar fome e morrer de fome, esses pelicanos. E aí o que um inteligente, uma pessoa muito genial, conseguiu enxergar? Falou, se eu trouxer 10 casais de pelicanos da outra região para cá, eu vou conseguir fazer com que esses pelicanos aprendam com esses casais a pescar novamente. E foi o que aconteceu. Esses pelicanos foram colocados juntos a outros pelicanos que não pescavam e pelo aprendizado do dia a dia de ver o outro pescar, eles voltaram a pescar e conseguiram se refazer na história da perda da vida pela fome que estava acontecendo. Então o conceito de inteligência emocional tem uma relação direta com essa história dos pelicanos. E você aprender com o outro a fazer aquilo que você deveria fazer. E ao mesmo tempo, quando você ensina, você aprende. Na verdade, você nunca aprende quando você está querendo aprender. Você aprende de verdade quando você ensina. Esse é um conceito. E para aprender algo novo, você tem que desaprender o velho. Isso também é um conceito. E isso vem da interação humana. E da interação humana de uma maneira, vamos dizer assim, sem hierarquia. Uma interação humana de maneira respeitosa. Lógico que também tem pessoas que têm hierarquia e são respeitosas, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a relação do cooperativismo é a relação do igual com igual. E aí você vai entender que nós somos todos iguais. Todos nós somos pessoas que estão nesse plano por uma dimensão de uma missão importante, cada um de nós. Ninguém aqui veio a passeio. Você já é uma pessoa diferenciada. Eu digo porque a gente já nasce rico, né? A riqueza está exatamente no nascimento. Eu sempre brinco na história de a hora que você consegue enxergar, por exemplo, para você ganhar na Mega Sena, eu até gosto de fazer esse comparativo para ficar bem explicativo. Quando você pensar em ganhar na Mega Sena, a chance de ganhar sozinho é 1 para 50 milhões. Quando você olha para 50 milhões, você fala, nossa, a chance é bem pequena. Na hora da fecundação, você tinha uma relação de 6 vezes esse número de espermatozoide. Então a questão é, você já é um prêmio, 6 vezes o prêmio. Então você já é uma pessoa extremamente rica. Você nasceu. Agora você imagine tudo que aconteceu na sua relação de vida e de conceito de crescimento, desde a hora do parto, até a infância, até na juventude, e até chegar no estágio que você está hoje, quanta riqueza você já é. E por que você está ainda em dificuldades? Porque você não aprendeu a entender como funciona a própria vida. Por quê? Porque nós temos essa deficiência aqui. Eu não sei, não consigo entender muito o porquê de tudo isso, mas a gente vem com uma relação de encarnado, de ter esse lance da raiz da vida na Terra, ao mesmo tempo você tem que buscar uma plenitude emocional, de inteligência mental e de inteligência espiritual. Isso tem a ver com a relação da interação humana. Então o cooperativismo, com os seus 7 princípios, ele vem para criar esse ambiente para que você não seja vítima nem do sucesso e nem do fracasso. Porque o fracasso e o sucesso não pode ser uma pessoa, é um evento na sua vida. Quando você descobre que o sucesso ou o fracasso é um evento, que é tudo passageiro, você consegue entender que nada daquilo vai fazer a sua cabeça, vai fazer com que você desvie do principal motivo de você estar aqui. Esse é um conceito de viver, é um conceito de trabalhar em grupo, como trabalhar em equipe. Quando você pega, por exemplo, os princípios, e eu gosto também dessa história, que você nasce com 3 grandes princípios nesse plano, 3 grandes presentes, né? O Stephen Covey, no livro 7 Hábitos, ele fala isso. Então você está aí agora por um motivo especial. Você escolheu estar aí, né? E esse é o principal ponto, você tem o livre-arbítrio. O segundo presente é você descobrir a diferença entre valores e princípios. O que o Stephen Covey coloca, valores é aquilo que você imagina que seja a verdade. Princípios correspondem à verdade. Então você tem que fazer uma auditoria da sua relação com a própria vida e fazer os seus valores casarem com os princípios, porque existe uma lei existem várias leis nesse nosso plano, e uma delas é a ação-reação. Você cria, você tem o retorno. A lei do retorno é inegociável. Então, quando você entende que seus valores devem ser ligados aos princípios, você cria um ambiente propício a você ter sucesso, porque você escolheu os valores corretos.
Porque, na verdade, você tem 50 mil pensamentos que passam na sua mente todos os dias. Cada pensamento gera uma emoção, que gera uma expectativa, que gera uma ação, que gera uma atitude. Começa no pensamento? Não, começa na atitude e no jeito que você enxerga a vida. Porque, na verdade, você é dono do seu caminho. Você cria esse ambiente propício a que você tenha felicidade ou não nesse plano. Você é dono dos seus pensamentos. E isso é muito importante que você saiba, porque isso pode fazer uma diferença abissal na sua vida. Então, o primeiro presente, o livre-arbítrio. O segundo, a diferença de valores e princípios. E o terceiro, como eu já coloquei, as 4 inteligências, que é a inteligência física, a mental, a emocional e a espiritual. Essas inteligências, elas têm uma base. A base dessas 4 inteligências é o poder de observar. O grande segredo de uma pessoa inteligente é o poder de observação. É se transformar num grande observador. Se você se transformar num grande observador, você vai conseguir enxergar coisas que hoje você não enxerga. Então, esses 3 presentes que Deus te deu, traz para você o conceito da amplitude de visão para que você seja dono daquilo que você faz. Nos 7 hábitos, Stephen Covey coloca, os hábitos são 7. Os 3 primeiros ele coloca como os hábitos que vão deixar você independente, né? O primeiro é ser proativo, trabalhar em proatividade, quer dizer, não ser reativo. Entre ação e reação, você tem um momento ali de gap. O homem é o único ser que pode não reagir e agir em situações. E isso é muito importante para nós. Por quê? Porque isso faz com que você seja dono daquilo que vai acontecer com a sua história. Então, o que acontece com você não tem tanta importância. O que é mais importante, aliás, não tem importância nenhuma o que acontece. O que acontece não tem importância. Como você reage e como você cria a sua visão, apesar das adversidades, é o que importa. Então, o que acontece não tem importância. E sim como você reage ao que acontece que é importante. Esse é um conceito de ser proativo. Começar trabalhando em ser o just do it, o fazer acontecer. O simplesmente faça. Vai atrás, faz aquilo que você tem que fazer. Aprenda a ser um observador. Esse é um ponto crucial para a sua vida, para a vida da dignidade humana. Aí vem os outros 7 hábitos que a gente pode ter um dia só falar sobre isso. Mas o mais importante dentro dos princípios que eu estou tocando é que existem os princípios do cooperativismo, que são 7, que são interessantes com os princípios, trabalham em cima da interação, e os princípios de gestão. Os princípios de gestão, que são ainda um pouco negligenciados na nossa geração, existem um tripé que eu gosto muito, que o Peter Drucker fala muito sobre isso, que é o primeiro princípio qualquer negócio que você vai montar, ele tem que buscar ser resolutivo e ter um retorno de lucratividade. Então, o primeiro ponto de qualquer negócio é criar riqueza, começar um negócio com lucratividade. Então, vender, criar um produto que as pessoas queiram, algo que as pessoas tenham necessidade, isso vai fazer com que você crie um negócio. Isso é um princípio. O segundo princípio dentro desse próprio negócio é gestão de custo. Como é que você vai melhorar essa relação sua com a performance? Que não tem nada a ver com cortar funcionário, cortar custo de maneira medíocre, sim investir na produtividade das pessoas. Às vezes você tem que investir exatamente no trabalho das pessoas, tem que investir, né? Investir no trabalho delas. Como é que você faz com que as pessoas elas possam melhorar no seu trabalho? A educação. Então, uma educação continuada, investindo nas pessoas, na formação delas, que é o ser, fazer e ter, como a gente começou aqui a história. Do outro lado, o terceiro é a gestão de risco. Quais são os riscos inerentes a esse negócio que você está inserido? Então, esse tripé, aumentar a receita com lucro, gestão de custo produzindo melhor e gestão de risco é um tripé em que qualquer negócio é, vamos dizer, fundamentado. Tem um outro autor americano, que é o Robert Kaplan, que fala do Balance Scorecard, do BSC, que ele coloca muito sobre isso. E o mais importante é que cada membro do seu grupo, do seu time, da sua organização, da sua empresa, entenda esses conceitos da estratégia que você tem para que cresça a longo prazo. Então você tem, de um lado, o ser humano, o trabalho do ser humano em termos de organização da mente dele, organização dos princípios da relação humana. Do outro lado, os princípios de gestão e a ligação dessas duas, as pessoas com a gestão. Quando você fala de qualquer negócio, você fala a frase muito legal de Peter Drucker. Ele fala assim, que lucro é igual a adubo da próxima safra em lucratividade. E às vezes o lucro acaba até atrapalhando muito, porque o empresário, às vezes, ele não tem essa visão mais humanística de fazer com que invista nas pessoas. Investir nas pessoas é exatamente produzir a próxima safra.
Hoje, na gestão de serviço, que é mais a de serviços, que é mais do que de produtos, você tem que saber interagir e trabalhar as pessoas para que elas sejam preparadas para as adversidades do negócio. E quando você fala em gestão de serviço, você fala em atendimento a cliente, e o produto é o atendimento, é a experiência que esse cliente vai ter com o negócio em que você está inserido. E isso só tem um jeito para você criar: a ligação da formação das pessoas. E para formar essas pessoas, que é o ser, fazer e ter, você tem que ter a relação de investir no ser humano. Para investir no ser humano, você tem que ter uma visão cooperativista, uma visão de cooperação e de intercooperação. E por isso que eu digo que o cooperativismo, que é o canal nosso, é exatamente a essência do futuro da humanidade. É muito claro isso para mim. É muito claro isso para as pessoas. Por quê? Porque ela trabalha em cima da divisão de lucro com as pessoas que estão envolvidas, os stakeholders, que vem a ser uma visão quaternária. Qual é a visão quaternária do cooperativismo? A visão do cliente, que é o mais importante, que é o dono, em qualquer situação. Quem é o dono é o cliente. Às vezes é difícil para algumas pessoas, algumas empresas entenderem isso. Visão do cliente, a visão do colaborador, que é o colaborador, o empregado, o funcionário, o nome que se queira dar, é a pessoa que está de frente ao cliente, é aquela hora da verdade, estrategicamente falando. Esse momento e essa pessoa, ela tem que estar muito bem treinada, muito bem conduzida para poder resolver os problemas daquele momento que o cliente está ali vivendo. Então a área de serviço é uma área que vem exatamente para trazer o cliente como dono. Situações em que algumas empresas, alguns países ainda não conseguiram entender, mas o cliente é o dono. Então o cliente é o dono, a visão quaternária. O primeiro é o cliente, o segundo o colaborador, o terceiro a comunidade que está inserida naquela empresa, que a empresa está inserida, de formar pessoas, porque quando você forma as pessoas, elas vão estar com você por um tempo, e se elas saírem, elas vão estar formando outras pessoas, e isso cria uma regra do ouro, a regra da prosperidade. E o quarto seria o sócio em qualquer negócio. No caso da cooperativismo, o médico seria o cooperado, o médico, que é o dono, ao mesmo tempo prestador de serviço. Nas outras cooperativas de produção, cooperativa financeira, cooperativa de crédito, cooperativa, também funciona dessa forma. O acionista também é um dos donos e também, às vezes, ele também participa como cliente. Então é muito interessante quando você consegue unir a visão da gestão em si, dos princípios de gestão, os princípios de relação humana, de formação do ser humano e os princípios cooperativistas. Você cria um algoritmo, ou cria um universo de sucesso ad infinito, porque não tem como dar errado uma empresa que foca dessa maneira com a visão quaternária. Por isso o cooperativismo vem crescendo no mundo de maneira gigantesca, mostrando que é uma situação de frequência e vibração e que nós nos encontramos na beleza de estar nesse plano, vivendo intercooperação e cuidando do outro, cuidando do nosso semelhante. Até porque, se você pensar, o cooperativismo ele divide o lucro entre as pessoas que estão envolvidas, os stakeholders, as pessoas que estão envolvidas no negócio. Isso é muito legal porque dá dignidade, dá qualidade de vida. E o grande segredo desse plano aqui, meu pai já dizia isso, meu pai não teve muita chance de estudo, foi um ferroviário, mas ele era uma pessoa gigante e ele falava: filho, eu vou te dar o estudo, porque o estudo vai ser mais importante do que tudo. O conhecimento é mais importante do que tudo, isso continua sendo uma verdade cristalina. E quando você faz isso, você forma a sociedade, você cria um ambiente correto para a sociedade. Além do cooperativismo, também ensinar é um tirocínio, é um treinamento para que nós sejamos democratas. Por quê? Porque o cooperado ele vai votar no grupo que vai administrar aquela empresa, e isso vai ensinar as pessoas o poder da democracia, que é o poder de você estar inserido no momento do voto, no momento da argumentação, porque ela tem uma participação democrática, a cooperativa. Então, esse conceito ainda por cima tem um ensinamento de um país democrático. Olha que coisa linda. Então você começa a ensinar já para a pessoa que está no dia a dia, que é a empresa, que é o trabalho dela, e no estudo, a formação das pessoas, o quanto é importante se formar aquele seu time, tanto da gestão, que é o pessoal que está, vamos dizer, na organização da estratégia, como nas pessoas que estão na operação. Não tem mais diferença. O que tem diferença é só o quanto cada um é competente para fazer aquilo que se propôs a fazer. E ao mesmo tempo o time também vai equalizando essa competência e levando que esse time cresça juntos, ou cresça junto esse time todo para o futuro dessas pessoas. Esse é um conceito do futuro da humanidade e isso, no meu ponto de vista, é muito clássico. Eu faço parte do sistema cooperativista, sempre fui cooperativista,
vejo que o futuro nosso está dentro da cooperativa e isso é maravilhoso, porque é o futuro da humanidade. Para mim é muito simples isso, é muito claro isso. Por quê? Porque de um lado, se você é empresário, você fica com muito lucro. Se você fica sem lucro, você quebra e vai pagar uma conta violenta. Se você tem um lucro absurdo, você vai ficar refém desse dinheiro que ficou um lucro estrondoso na sua vida. E tem uma frase que um grande escritor e um grande empresário brasileiro me ensinou uma vez, que dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele fica perto do oxigênio. E tem duas maneiras para você enxergar dessa forma. Se você precisar de dinheiro, você não tem substituto, assim como o oxigênio. Mas também se você tiver oxigênio a 100%, você não vai ficar vivo, entendeu? Por um tempo, lógico. Porque o ar que nós respiramos tem 20% de oxigênio. E se você colocar um oxigênio a 100% dentro do seu pulmão, por um tempo você vai acabar destruindo as suas células pulmonares e você não vai conseguir ficar vivo. Ao mesmo tempo, só respirar não quer dizer uma dignidade, não quer dizer só viver. Você não consegue ter uma vida só respirando. Ao mesmo tempo, o oxigênio é muito importante para você viver, senão se não tiver, você não vive. Tanto é que o mundo da abundância, a prova maior que esse mundo da abundância está no Salmo 23, é exatamente que o mais importante é o oxigênio e você não paga nada para respirar. Então esse é um outro conceito. São conceitos importantes para a nossa vida em que nós vamos ter aí a visão correta. E quando você tem um lucro muito grande, você tem muito dinheiro, por exemplo, você acaba sendo vítima desse dinheiro, dessa grande riqueza, e vai acabar atrapalhando a sua própria vida e a vida dos seus filhos. Então o grande segredo é ter equilíbrio. Nós estamos aqui para ter equilíbrio. Inclusive a vida é feita de equilíbrio. Um dos equilíbrios, dois equilíbrios que eu cito, é o equilíbrio do ácido básico do nosso organismo. O pH tem que estar bem arrumadinho, tem que estar com 7,35, né? Nem mais nem menos, nem alcalótico, nem acidótico. E o nosso sistema nervoso central, que tem o simpático e o parasimpático, e esse trabalho dos dois é que faz, que leva a gente a estar vivo, com saúde e vivendo a nossa plenitude. Então o equilíbrio é a base da vida. E esse equilíbrio financeiro vem através da dignidade também, de você ser digno do seu trabalho, vem através do sistema cooperativista. Não tem como ser diferente, por quê? Porque é difícil encontrar de outra forma, porque a intercooperação e a relação de contribuição em que um faz de um grupo, de uma pessoa ou de um colaborador com o outro, uma pessoa com a outra, vem exatamente nesse mundo cooperativista. Eu vejo dessa forma, eu tenho certeza que esses princípios cooperativistas, com os princípios da dignidade humana e com os princípios da natureza e com os princípios da gestão, tem uma ligação direta com o crescimento da sociedade e de uma forma muito inteligente, trabalhando o aprendizado pela democracia, através do cooperativismo. Eu, como médico, sou Pedro Renato, médico anestesiologista, farmacologista, mestre em farmacologia pela Unicamp e médico do trabalho. Estou aqui para que você venha conosco participar desse aprendizado que nós vamos aprender juntos, exatamente o conceito do cooperativismo, mudando a história da humanidade, que eu vejo muito claro isso. Obrigado, fico por aqui.